parte do corpo. Alguém aqui já ouviu falar que o coração não tem câncer? Eu já ouvi esse mito. É um mito. Qualquer parte do nosso corpo pode desenvolver o câncer. Em nós, mulheres, o câncer mais incidente é o câncer de pele. Em segundo lugar está o câncer de mama, seguido do câncer de colo e reto, colo do útero, pulmão e tireoide. Hoje vamos se ater ao segundo, câncer de mama. Para esse ano de 2023, o INCA ele trouxe que os números de câncer de mama e colo do útero e ovário devem ultrapassar 90 mil novos casos. Muitos casos, não é? Então, é algo que deve nos deixar um pouco mais atentos para buscar esclarecimentos sobre como prevenir esses cânceres e se curar. A vacina contra a HPV, o autoexame das mamas, as consultas regulares ao ginecologista e a realização da mamografia e o exame que a gente conhece como Papa Nicolau são os melhores caminhos para prevenir ou diagnosticar precocemente os tumores de mama, colo e de útero. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar esses tumores, melhor vai ser o prognóstico, que é assim, a resposta àquele tumor que a gente pode ter. Bom, para falar um pouco do câncer de mama, só para a gente entender basicamente o que é essa estrutura onde esse câncer vai atingir. A mama. A mama é uma glândula, é um órgão par, quer dizer que existem dois, um de cada lado, que se situa na parede anterior, na frente do nosso tórax, do tórax feminino. É composta principalmente por três estruturas: lobos, que é onde o leite vai ser produzido. Quando a gente é mãe, é lá que o leite é produzido. Os ductos, que são por onde esse leite vai passar, é por onde o leite é transportado, e o estômago, que é o tecido propriamente dito da mama. É importante a gente entender porque os tipos de câncer vão corresponder a qual estrutura ele está combatendo. Aqui é uma imagem ilustrativa para entender essa parte mais exterior, onde a gente vê como se fossem os cachinhos de uva. Estão conseguindo identificar? São os lóbulos. E esses fiozinhos seguindo os cachos de uva, como se fossem os galinhos, são os ductos. Então, o câncer pode estar lá naqueles galhos de uva, que são os lóbulos, ou nesse caminhozinho que são os ductos. E o que é o câncer? Resulta do crescimento desordenado de células com potencial invasivo, que se dá a partir de alterações genéticas. Essas alterações podem ser hereditárias ou podem vir de acordo com os hábitos de vida que a gente tem. Pode aparecer nos exames de rastreamento, por isso é importante todo esse mês de outubro, essa preocupação, esse incentivo à mamografia, porque nesse período é importante porque o diagnóstico das lesões não palpáveis, que a gente vai entender um pouco mais à frente do que é uma lesão não palpável, é feito por meio desses exames de rastreamento. Como a gente discutiu, é o segundo tipo de mais frequente de câncer entre as mulheres e que, se diagnosticado cedo, tem um bom prognóstico, como a gente já viu. Os fatores de risco estão relacionados à vida reprodutiva da mulher, mas a gente tem um fator de risco bem importante, que é o envelhecimento. Não quer dizer que toda mulher idosa, velha, vai ter, mas é um fator de risco importante. Quer dizer que a gente tem que se cuidar mais ainda nessa fase da nossa vida.
E o que a gente pode sentir ou ver, principalmente no autoexame, que é algo preconizado, principalmente esse mesmo, pode-se sentir o aparecimento de um nódulo mamário na massa, que se sente endurecida, fixa e que geralmente não dói. Pode sair também pressionando o mamilo no autoexame, que a gente vai aprender um pouco mais à frente. A saída de algum líquido também é um achado anormal. E mais alguns fatores de risco que a gente pode ter é a menarca precoce. A menarca precoce diz respeito à primeira menstruação que a mulher tem. Então, quanto mais cedo ela menstruou, maior é a chance dela desenvolver. O fato de não ter tido filhos também é um fator de risco importante. A idade da primeira gestação, a tempo significa no tempo certo, que nasceu no tempo certo a criança, acima de 30 anos de idade. Então, se a mulher teve o primeiro filho depois dos 30 anos de idade, também é um fator de risco. O uso de anticoncepcionais orais, a menopausa tardia, a terapia de reposição hormonal, que é um tipo de tratamento para os sintomas da menopausa, e o envelhecimento, como a gente já comentou. E também, além desses fatores de risco descritivos, existem os fatores de risco modificáveis, que são aqueles que a gente pode alterar com os hábitos de vida que a gente tem. E que, se vocês forem ver, falando de outros tipos de câncer, eles são comuns. Porque, vejam só, o tabagismo, nós sabemos que é um hábito de vida que pode ocasionar várias questões de saúde. O consumo de álcool, o excesso de peso, o sedentarismo, todos esses são fatores de risco que podemos modificar com mudança do estilo de vida que podemos ter adquirido. Pronto. Como lá na frente a gente discutiu aquele cachinho de uva, que eu falei que era o grupo, e aquele cabinho do cacho, que era o lóbulo do duto, na verdade, aqui, ó, para a gente entender os tipos. Então, o câncer a gente vai chamar de carcinoma. É só uma nomenclatura que a gente utiliza, mas predominantemente no meio bem. O carcinoma ductal, que é aquele que ocorre no caminho onde o leite materno é transportado, aquele ducto fininho, ele é o mais prevalente, acontece em 80% dos casos. Já o lobular, que é lá na origem, lá naquele cacho de uva mesmo, aquelas bolinhas que a gente viu, ele é o menos frequente, acontece de 5 a 10% dos casos. A prevenção é algo que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Mudança do estilo de vida. Se a gente sabe que o fator de risco são os hábitos não saudáveis, a prevenção não ser o contrário, né? Os hábitos de vida saudáveis. Então, a atividade física é importante. O aleitamento materno exclusivo para aquelas que não mãe é um fator de proteção. O estilo de vida, uma dieta mais saudável, balanceada, reduzir o peso, reduzir o consumo de álcool. Então, tudo aquilo que for bem para o nosso bem-estar, atividades que são prazerosas para a gente, fazer crochê, tudo isso é importante. Trabalha a nossa mente, porque a nossa mente tem um potencial enorme no tratamento do câncer. Pronto, como a gente falou, como identificar esses nódulos, estou trazendo aqui o autoexame, que é algo preconizado. Então, é importante para a detecção precoce. Como é que ele deve ser feito? Nas mulheres que menstruam, deve ser feito do 7º ao 8º dia depois da menstruação. É o período mais indicado. Porque quando está muito próximo da menstruação, você pode visualizar uma alteração que é normal só pelo período menstrual próximo. Então, entre o 7º ao 8º dia é o tempo mais apropriado. Já para as mulheres que não menstruam mais, é importante que ela guarde uma data do mês, digamos, uma data aleatória. A dia 10, todo dia 10 do mês, eu vou tirar para fazer o meu autoexame. Então, a mulher vai levantar os seus braços, colocar a mão atrás da cabeça, as duas mãos, vai visualizar se tem alguma coisa normal, se as duas mãos estão simétricas, se há alguma alteração que ela já visualiza ali. Depois disso,
Ela com uma mão vai manter levantada e a outra vai fazer a palpação de 2 dedos, procurando alterações. Então, isso vai ser feito mensalmente, mas é importante dizer que não substitui a mamografia. Por quê? Porque no autoexame a gente pode identificar as lesões, os nódulos palpáveis, mas ainda que eu falei que tem os nódulos não palpáveis, só a mamografia vai nos mostrar. E esses sim são importantes a gente identificar no começo, para que o nosso prognóstico seja o melhor possível. Aqui são mais algumas imagens. O diagnóstico. Então, o diagnóstico pode ser feito por meio do exame físico, que é diferente do autoexame das mamas. O exame físico é realizado por um profissional de saúde. A ultrassonografia, que ela é mais indicada naquelas mulheres mais jovens. Por quê? Porque o tecido mamário da mulher mais jovem é diferente da mulher mais madura. Então, cada exame ela vai ser específico para visualizar áreas diferentes da mama. Às vezes a gente escuta, eu fiz uma mamografia e a médica passa um ultrassom, acho que não precisa. Não. Cada exame vai ser complementar um ao outro. Na mamografia identifica o tecido mais adiposo, mais gorduroso. Na mama jovem tem menos densidade. Por isso que se visualiza melhor a ultrassonografia. Então, um não substitui o outro, pelo contrário, complementa. É a mamografia, a biópsia, nos casos onde a gente identifica algum nódulo, a biópsia para verificar se é uma lesão potencial maligna ou não. E há alguns casos onde esse conceito também. Uma dúvida na visualização de algumas imagens. Pronto, só o título de reforçar. Rastreamento, a mamografia. Nas mulheres de 50 a 69 anos, essa mamografia deve ser feita anualmente, no máximo de 2 anos de intervalo. E também tem os casos de mulheres que têm um pouco de risco de terem casos na família do câncer de mama, então elas precisam iniciar esse rastreamento mais cedo, aos 35 anos. O tratamento ele vai ser individualizado. Então, dependendo de cada paciente, vai haver um estudo de qual é o tratamento a seguir. Ele pode ser quimioterápico, pode ser radioterapia, hormonioterapia, a cirurgia parcial total radical, que é a mastectomia, e a terapia-alvo. Podem utilizar o tratamento um desses tipos de modalidades ou combinar mais de um, a depender de cada caso. Pronto. Para controlar o câncer de mama no Brasil, quais as ações que devem ser feitas? É importante a gente saber quais os direitos que a gente tem para reivindicar, né? Então não é só outubro rosa, campanha de mamografia, vou fazer a mamografia daqui a 4 meses, eu recebo o resultado. Não. Existem condutas a seguir que são as ideais, então cobre e reforça. Vamos saber. O sistema de saúde deve garantir informação atualizada de fácil compreensão sobre o câncer de mama, acesso à mamografia de qualidade, o diagnóstico de nódulo palpável em até 60 dias, então não é adeus barato, é prazo. Início do tratamento em até 60 dias após o diagnóstico, então também para tratar, depois de diagnosticar 60 dias. O tratamento em ambiente que atende às expectativas da autonomia e dignidade da mulher, então deveria ser assim, né? E o acompanhamento por equipe multidisciplinar especializada no tratamento escolar. É o ideal. Muitas vezes a gente não vê tudo isso, mas é bom a gente saber que é direito da gente para a gente poder comprar. E por fim, a parte genética do câncer de mama. 10% dos pacientes possuem fatores genéticos responsáveis pelo desenvolvimento de câncer. Então, para vocês entenderem, não é só o fator genético, 10%. Muito diz respeito dos nossos hábitos de vida. O câncer de mama tem a transmissão hereditária relacionada à mutação genética. E o histórico familiar é importante a gente saber que
paciente não tem uma história de problemas, para que a conduta seja mais assertiva, seja muitas vezes mais radical. Pronto, era isso. A título de informação. Mas eu gostaria de reforçar só a questão do cuidado. A gente sabe que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é assim como está também. Então, a gente tem o dever de cuidar desse tempo. Então, se cuidem, procurem os serviços de saúde, conversem, conheçam o seu corpo e falem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada.